Olá pessoal, todos os dias nos deparamos com toneladas de informações diferentes na internet. Notícias, fotos, histórias e muitas vezes essas informações não são nada positivas. Infelizmente muitas coisas tristes acontecem no nosso mundo e às vezes parece que a humanidade simplesmente não sabe mais o que é bondade. Porém, as coisas não são sempre assim. No vídeo de hoje reunimos algumas histórias que podem ser consideradas verdadeiramente inspiradoras. Os personagens dessas histórias são pessoas comuns, mas as situações são capazes de nos fazer voltar a ter fé na humanidade. Vamos lá! Hunter é um garoto simples de 6 anos de idade que estuda numa escola no Oregon. A instituição educacional é conhecida por sua dura política em relação aos atrasos. Se o aluno se atrasa 3 vezes, então ele recebe uma punição. É uma política bastante severa, mas considerada justa por algumas pessoas. Infelizmente, o carro da família do Hunter estava em um estado deplorável há muito tempo e consertá-lo custaria mais que o próprio carro. Nicole Garloff, mãe da criança, sabia das regras da escola, mas ela não podia fazer nada. Os problemas no carro fizeram com que o Hunter perdesse o início das aulas pela 3ª vez. A criança chorou, pois sabia que seria punido. Vendo como seu filho estava chateado, Nicole decidiu visitá-lo na hora do almoço. Mas quando descobriu qual era a punição pelo atraso, ela ficou horrorizada. Hunter estava sentado sozinho à mesa e na frente do seu rosto havia uma divisória de papelão. Perto dele havia 3 livros. A política da escola era fazer com que os alunos estudassem independentemente o material que eles perderam devido aos atrasos. Mas como Hunter se atrasou apenas alguns minutos e não perdeu nada do currículo escolar, os professores lhe deram alguns livros para ler. Em parte, a mãe concordou com a punição, mas ainda assim tirou essa foto. Mais tarde, a avó de Hunter a colocou no Facebook, contando toda a história do começo ao fim. A foto viralizou rapidamente e um homem chamado Bill Myers se interessou pela história. Ele queria ajudar a família. Ele arranjou uma antiga minivan Chrysler Town & Country e a levou para consertar em uma oficina. Eles colocaram um novo para-brisa, trocaram o óleo e os pneus e depois deram para a família. That's yours. Really? Quando Nicole viu o presente de Meyer e da oficina mecânica, ela ficou sem palavras. Agora, Hunter não se atrasa para a escola e o sistema de punições começou a mudar. Agora, se uma criança se atrasa e não tem tempo para aprender um novo tópico, então ela não precisa estudá-lo por conta própria. O professor a ajuda nisso. Não é segredo que começar um negócio é arriscado. Você pode investir muito dinheiro, tempo e esforço e como resultado obter nada. Algo assim aconteceu com um padeiro do Texas. Ele abriu um café com donuts e outros doces. Os donuts eram tão incríveis e o salão brilhava com tanta limpeza e cores vivas que a inauguração do Billy's Donuts deveria ser grandiosa. Mas faltava o mais importante, os visitantes. Talvez uma das razões da falta de clientes se devia ao fato de que o proprietário do estabelecimento era uma pessoa um pouco mais velha e não entendia a importância da publicidade nas redes sociais. Por isso, seu filho Billy Bai decidiu lançar uma campanha publicitária no Twitter por conta própria. Ele publicou uma foto de seu pai triste com a legenda: "Meu pai está chateado porque ninguém veio à sua nova loja de donuts." E então aconteceu algo que pode ser chamado de uma verdadeira mágica da internet. O post recebeu mais de 760 mil curtidas e 340 mil retweets. O Twitter até escreveu sobre o estabelecimento na conta oficial da rede social. Muito pouco tempo se passou e apareceram no café algumas pessoas que leram sobre o triste início do negócio e vieram comprar as rosquinhas. Depois disso, começaram a aparecer nas redes sociais vários clientes satisfeitos, fotos de lindos donuts e comentários sobre como eles eram saborosos. Claro, isso só aumentou a popularidade do lugar. Alguns visitantes vieram ao Texas de outras regiões especificamente para comprar os donuts do pai triste. Sim, é exatamente assim que eles apelidaram o dono do Billy's Donuts no Twitter. Em um único dia, todos os donuts do estoque foram vendidos. O autor dessa ideia inesperadamente legal tweetou: "Agradecemos pelo seu amor e apoio. Meu pai não está mais triste." E, de fato, na nova foto, seu pai sorri. Podemos deduzir que se o negócio do pai do Billy ainda não prosperou, então ele pelo menos está quase lá. O homem está extremamente satisfeito com esta reviravolta e não para de fazer donuts para oferecer guloseimas sempre frescas aos seus novos clientes.
Maquiagem é uma coisa incrível que pode realmente aumentar a autoestima de uma pessoa, e não importa quantos anos você tem. Tim Quinn entende muito bem sobre isso, afinal ele trabalha como maquiador para a elite de Hollywood, e também aplica maquiagem na sua mãe idosa, a Christina. Ela já tem 78 anos, mas isso não significa que ela não queira se sentir bonita. Depois de algum tempo, Tim começou a filmar os vídeos desse processo mágico e compartilhar nas redes sociais. Agora, ele e Glems, como seus fãs apelidaram carinhosamente a senhora, recebem centenas de comentários e elogios de pessoas de todo o mundo, e eles são mais do que merecidos. Take my picture? I don't know. Oh, it's a stupid video. Hold on. Mas por que Tim faz isso? Porque um famoso maquiador de repente decidiu usar seus dotes profissionais em sua mãe? É claro que não se trata só de ganhar likes e aprovações dos usuários das redes sociais. A razão pela qual Tim faz a maquiagem da sua mãe todo dia tem raízes tristes. Depois que o irmão mais novo de Tim, o Michael, faleceu, a mãe deles ficou deprimida. Para tentar fazer sua mãe se sentir um pouco melhor de alguma forma, o maquiador fez sua maquiagem para o velório. E isso inesperadamente devolveu o brilho aos olhos dela. Desde então, Quinn faz a maquiagem de sua mãe diariamente. Hoje em dia, os pais do Tim vivem em uma casa de repouso. A Christina tem um quadro de demência em estágio inicial, por isso precisa de cuidados especiais. How's that feeling on your face? Just wonderful. You like it? Yeah, it's feeling like mud. Além de maquiar sua mãe, Quinn também visita o Hospital Geral de Boston durante a Semana Nacional de Enfermagem e faz lindas maquiagens na equipe feminina. Ele acredita que os cosméticos ajudam a animar as pessoas, e parece que isso é realmente verdade. Até mesmo o pai de Quinn, que antes não se interessava por cosméticos ou cuidados com a pele, agora faz sempre para o filho uma lista de produtos que ele quer. Isso não quer só dizer que um rímel ou um batom podem mudar a aparência de uma pessoa. O que o Tim acredita é que a maquiagem é uma parte importante do autocuidado, que às vezes acabamos negligenciando. A próxima história recebeu muita atenção na internet e se tornou praticamente viral, então não podemos deixar de contá-la. Afinal, este é um verdadeiro exemplo de uma boa ação. Vicky Anderson é uma residente do Kansas que trabalha em um McDonald's em South Hutchinson. Ela costumava ir para o trabalho em um carro antigo da marca Oldsmobile, que constantemente precisava de reparos. Um dia, sim, o carro simplesmente quebrou. Não dá para fazer nada, é isso que acontece com carros antigos. O reparo do carro defeituoso custaria $500, o que era mais do que o valor do próprio carro. A Vicky simplesmente não podia arcar com essa despesa. Ela tentou encontrar um carro barato para comprar, mas sua busca não foi bem sucedida. Durante algum tempo, ela teve que pedir carona aos colegas de trabalho e, embora eles nunca se recusassem a ajudá-la, ela achava que estava atrapalhando. Acho que todos já tivemos essa sensação e sabemos o quão incômodo pode ser. Mas essa história triste, porém comum, teve uma reviravolta inesperada de repente. Um dia, Vicky contou seus problemas para um de seus clientes regulares, o empresário Chris Ellis. Ela conhecia o homem há vários meses, ele sempre passava na lanchonete para comer fast food e ele e a Vicky sempre conversavam e brincavam um pouco. Ela sempre foi amigável com ele, independente das dificuldades da vida dela. Durante uma dessas conversas curtas, Vicky perguntou se Chris conhecia alguém que pudesse lhe vender um carro barato. O empresário disse que ele compraria um carro para ela, mas ela achou que ele simplesmente estava brincando. Mas ele estava falando sério. O filho do Chris estava prestes a vender seu Pontiac do ano de 2009. Ele queria $2.000 pelo carro, mas concordou com a oferta de seu pai. Eles levaram o Pontiac, trocaram o óleo e os pneus do carro e alguns dias mais tarde o levaram até o café para entregá-lo a Vic, completamente de graça. O Chris ligou para o gerente da lanchonete com antecedência e pediu que ele gravasse tudo. Go get your new car. This is like the Price is Right or something, right? Obviamente, a Vicky ficou chocada. Ela perguntou como poderia retribuir o presente tão generoso do Chris. Basta fazer algo de bom para outra pessoa quando puder, respondeu o empresário. Yeah, I gotta get some air. There's still some good people out there. You're one of them. As pessoas não costumam prestar muita atenção aos trabalhadores da limpeza e eles acabam se tornando praticamente invisíveis. Enquanto isso, são essas pessoas que mantêm a limpeza em todos os lugares para que possamos comer, passear, estudar.
Herman Gordon, de 65 anos, é zelador da Universidade de Bristol há 12 anos. O homem sorridente frequentemente brinca e se comunica com os alunos, que o apelidaram de a personificação da felicidade. Herman também é chamado de espírito da biblioteca, que é o lugar que ele limpa. Os alunos vivem agradecendo seu apoio durante os exames. Gordon até tenta ajudar os alunos com seus estudos, embora ele tenha abandonado a escola aos 15 anos. Ou seja, ele é uma pessoa muito legal. Ele sempre comentava com os alunos como ele sentia falta de sua pátria e sua família, especialmente do seu tio George. Gordon chegou ao Reino Unido quando tinha 12 anos e desde então nunca mais tinha saído do país. Um belo dia, os estudantes decidiram ajudar o zelador a juntar um dinheiro. Para isso, eles criaram uma página para arrecadar recursos. O zelador bem-humorado tinha muitos fãs. Mais de 230 estudantes doaram dinheiro para a viagem de Herman. Em poucos dias, eles conseguiram levantar quase $2.000. Quando o dinheiro no envelope foi entregue a Gordon, ele não conseguiu segurar as lágrimas. E dá para entender, afinal, o evento definitivamente foi uma surpresa completa. Come here. God bless, man. God bless. God bless you. Os alunos colocaram uma carta junto ao envelope. Querido Herman, em nome dos estudantes de Bristol, gostaríamos de agradecer por toda a energia positiva que você nos deu ao longo dos anos. Você iluminou muitos dos nossos dias e nós queremos que você saiba que nós amamos e apreciamos você. Nós nos reunimos para lhe dar um presente especial e expressar nossa gratidão. Tenha um bom verão. Não demorou muito e o zelador alegre realmente foi para a Jamaica com sua esposa Denise. Lá eles celebraram o 23º aniversário de seu casamento e tiveram um bom descanso em um hotel elegante. Bem, Herman Gordon definitivamente merecia isso. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.